Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi da Galileia ao rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, a quem me dá muita alegria. Te bendizemos, ó Deus, glorificamos ao Senhor por esse momento, mais uma vez oportuno, onde estamos reunidos adorando ao Senhor e desfrutando do Teu poder, do Teu agir, da Tua maravilhosa graça sobre cada um de nós. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, o Teu Espírito venha falar profundamente conosco nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o assunto nosso hoje é sobre o batismo de Jesus. E o que nós podemos aprender com esse evento tão importante na história da redenção humana, que foi o batismo de Jesus. Quando nós olhamos a questão do batismo de Jesus, às vezes nós podemos questionar algumas coisas. Por que Jesus se batizou? Os irmãos vão lembrar o contexto em que isso acontece. João estava batizando muitas pessoas. João Batista estava cumprindo a profecia a seu respeito e apresentando, abrindo o caminho para o Messias, preparando o caminho para a chegada do Messias. Então, enquanto João Batista preparava o caminho para a chegada do Messias, o Messias Jesus é aquele que dá acesso à entrada no reino de Deus. Enquanto João chamava o povo ao arrependimento, dizendo que era chegado o reino de Deus, é através de Cristo que o povo tem acesso a esse reino. Mas os irmãos vão lembrar que domingo passado nós falamos que João Batista convidava o povo ao arrependimento e quando esse se arrependia era batizado. Se nós pensarmos nisso, se nós pensarmos na ideia do batismo como a única ligação do batismo é a necessidade do homem se arrepender para o perdão dos seus pecados, poderíamos então pensar: por que Jesus se batizou? Teria porventura Jesus cometido pecado para que pudesse procurar João Batista para ser batizado? É claro que não. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Jesus assume a natureza humana, vive nesse mundo, experimenta as fraquezas do homem, mas é fiel a tudo.
em tudo ao Pai. Jamais cometeu o pecado. E é justamente por isso que os irmãos vão perceber no texto que nós lemos, onde João Batista tenta impedir que Jesus fosse batizado por ele. E ele vai dizer: não, deveria ser o contrário. É eu que deveria ser batizado e não você ser batizado por mim. Porque João Batista sabia que ali estava o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Alguém que não tinha pecado. E é interessante que Jesus insiste com João para que assim se procedesse, porque essa era a vontade de Deus. E esse ato do batismo de Jesus cumpria-se então a justiça de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas não podemos deixar de lembrar que entre aqueles que antes estavam indo até João para ser batizado, havia um grupo de religiosos hipócritas. E sobre aqueles religiosos hipócritas, foi necessário que João Batista repreendesse duramente a condição daquelas pessoas e apresentasse o destino daqueles que não se arrependem, que é o julgamento final, que é o juízo de fogo. João Batista então fala do Deus como fogo consumidor. Mas agora está aquele que é o Messias, que aproxima para ser batizado. E o significado do batismo de Jesus nos leva a entender que o batismo de Jesus era para que se cumprisse a justiça de Deus. Fazia parte do plano do Senhor. Alguns vão dizer que quando Jesus ele vai até João para ser batizado é porque, de certa forma, ele quer se identificar com a natureza humana e com a necessidade de todo homem ser batizado e para entrar no reino de Deus. Mas também o batismo de Jesus tem um aspecto de iniciação. Anteriormente, os profetas, ao iniciar o seu ministério profético, eles experimentavam sobre eles a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo sobre alguns reis ou sobre os profetas era uma testificação de que esses foram separados para uma missão importante e que o Senhor os separou para isso. Então o Espírito Santo descendo era a confirmação de que aquele que iniciava o seu ministério tinha a aprovação de Deus. E não poderia ser diferente com o Messias. Jesus agora está para iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade. E ele então, ao batizar, ele está dando entrada nesse processo de iniciação para começar o seu ministério. O início do ministério do Senhor Jesus, então, foi marcado exatamente nesse momento importante do seu batismo. Quando Jesus, ao sair da água do batismo, vem sobre ele
o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Ali estava o Pai testificando diante daqueles que ali estavam que Cristo Jesus de fato era o Messias prometido e que seu ministério iniciava a partir daquele momento, e que todos aqueles que viessem até o Senhor Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus também receberia como marca da filiação a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora estaria agindo, atuando na vida de cada um de nós, por intermédio do Filho. O Filho como o mediador entre Deus e os homens. O Jesus homem assume essa natureza de mediação, de Messias, aquele que é capaz de abrir para nós o caminho para o reino de Deus. Alguns pais da igreja e alguns teólogos entenderam que quando Jesus se batiza, uma vez que Jesus não tinha pecado, o ato de Jesus batizar estava purificando a água do Jordão, ou melhor, purificando a água do batismo. Isso trouxe um problema sério. Essa concepção teológica, onde a água do batismo é entendida a partir de Cristo como uma água purificadora de fato, literalmente, trouxe um problema na história da igreja. Porque muitos acreditaram que bastava alguém ser batizado, porque a água agora tinha assumido um aspecto místico, purificador, que bastava um sacerdote batizar alguém com a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tal pessoa se tornava cristão por causa do poder purificador dessa água. Nessa concepção, o batismo é que faz o cristão. E isso trouxe problema, porque a partir dessa concepção, muitos começaram a forçar a entrada de pagãos para a igreja, mediante a um batismo forçado e não mediante uma fé declarada e um arrependimento sincero, do qual é necessário para que o homem de fato experimente em Cristo Jesus a entrada no reino de Deus. Com isso cresceu-se o número de cristãos professos, nominais, mas que nunca experimentaram de fato o novo nascimento, porque não foram levados, movidos pelo Espírito às águas do batismo, mas por uma força que os obrigava a aceitar a nova fé. Isso foi algo terrível na história da igreja. Portanto, o batismo de Cristo Jesus não deve ser entendido nesse aspecto, mas deve ser entendido na identificação daquele que é o Messias prometido, que veio para redimir a humanidade. E o significado do batismo cristão, a partir de Cristo, é uma identidade do homem arrependido com o próprio Cristo.
O batismo confirmou a identidade de Jesus como Messias, quando a voz ouviu-se do céu, dizendo: esse é o Filho de Deus, é meu Filho amado. O reconhecimento de quem Cristo é, o Messias e o Filho de Deus, é fundamental para que de fato nós nos tornemos em Cristo co-herdeiro com Deus e filhos adotados pela fé em Cristo Jesus. O batismo de Jesus também significou o início de uma nova era, ou seja, a partir de Cristo Jesus, estava se iniciando uma nova fase na história da redenção, onde agora o Messias, chamado Jesus, abria a porta da redenção para toda a humanidade. E todos aqueles que vinham até Cristo Jesus, independente da raça, independente de quem era a nação que descendia tal povo, em Cristo Jesus encontravam uma abertura para a entrada no reino de Deus. Agora era o Filho de Deus abrindo os braços para abraçar o pecador arrependido, não importando a sua condição, seja ela financeira, seja ela social, seja uma condição étnica. O batismo de Jesus iniciava-se então a chegada de um novo tempo, de uma nova era, ou de uma nova aliança, onde a antiga aliança cedia espaço para uma nova aliança em Cristo Jesus, onde agora aquele que iniciava o seu ministério, brevemente, dentro de 3 anos, seria levado como Cordeiro de Deus a ser sacrificado por nós, cumprindo-se então toda a justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a justiça de Deus é cumprida. E é por isso que é em Cristo que nós nos tornamos justificados. O Espírito Santo é aquele que vem para convencer o homem da justiça de Deus. Sem a operação do Espírito Santo, o homem jamais consegue compreender a justiça de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, o homem jamais consegue entender a importância de Cristo na história da redenção, como aquele que veio para cumprir a justiça divina. Então o batismo de Jesus representa para nós cristãos uma nova forma de vida. Assim todos que à semelhança de Cristo são levados às águas em nome de Cristo, tem acesso à entrada ao reino de Deus através de Cristo Jesus. Quando Jesus é batizado, a manifestação divina que aparece naquele momento, o céu se abre. Interessante que a irmã orou aqui para iniciar esse culto. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor para que o céu se abra. Meus irmãos, o céu se abre. O céu se abre para que as bênçãos venham, o céu se abre para que a glória de Deus se manifeste, o céu se abre para que a graça de Deus alcance a nossa vida. O céu se abriu naquele momento fundamental, importante, do batismo de Jesus, e quando o céu se abriu, uma voz do céu se declarou: eis o meu Filho amado, em quem ponho a minha afeição. Meus irmãos, por 3 ocasiões especiais,
ouviu-se essa voz do céu a respeito de Jesus. A primeira no início do ministério, no batismo, como nós estamos vendo aqui. A segunda na transfiguração, no monte da transfiguração, os irmãos vão lembrar, e mais à frente nós vamos falar sobre isso. No monte da transfiguração, Moisés e Elias se apresentam diante do Senhor. De repente eles somem, e quando eles somem, uma voz do céu pôde ser ouvido pelos discípulos. E essa mesma voz: eis meu filho amado, a ele ouvi. Mostrando que a partir do ministério de Jesus não era mais Moisés, não era mais o profeta Elias, mas era o Filho, quem deveria ser escutado e ouvido para a salvação. E o escritor aos Hebreus, entendendo perfeitamente isso, escreve dizendo, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele diz: havendo Deus antigamente falado por boca dos profetas, por boca de Moisés e os profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Antigamente, na aliança antiga, era Moisés e os profetas. Agora é o Filho. É o Filho por meio de quem o Pai agora se manifesta a sua vontade e revela toda a sua vontade para a redenção humana. E a terceira vez onde essa voz pode ser ouvida é exatamente no cumprimento do ministério de Cristo Jesus, quando Ele está para se entregar, quando Ele está para ser crucificado, Ele está sendo crucificado, quando Ele pode dizer assim: Tetelestai, está consumado. No momento da crucificação do Senhor Jesus, essa mesma voz ecoa novamente, para testificar para todos que não há outro meio, não há outro caminho, não há outro pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o Messias, Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 11, ele vai falar que Jesus é o justo que veio para justificar. E assim nós encontramos, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Meu servo justo, falando a respeito de Jesus, aquele que é justo, que não pecou e que veio para ser a justiça de Deus sobre os homens. Meu servo justo, ele justificará muitos. Que coisa gloriosa, meus irmãos, entender a bênção da justificação em Cristo Jesus. Hoje no hospital, orando com algumas pessoas, eu tive a oportunidade de falar dessa bênção, que não são os nossos méritos que nos faz garantir a vida eterna, mas é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É o justo nos justificando. É o justo que levou sobre si as nossas iniquidades, que perdoou as nossas transgressões. Isaías no capítulo 11, versículo 1 e 2, também falando a respeito de Jesus, apresenta o Messias como alguém que é da raiz de Davi, ou filho de Davi. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Lembra, meus irmãos, Jesus está sendo batizado aqui. De repente, o céu se abre e desce o Espírito de Deus sobre ele, como forma corpórea de uma pomba. E o profeta Isaías havia profetizado a respeito do Messias, dizendo: o
Espírito do Senhor virá sobre ele, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz o conselho e o poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Então aqueles que conheciam a profecia a respeito do Messias poderiam testificar por essa visão. Aqui está o Messias prometido e anunciado pelos profetas. Isaías, ainda no capítulo 11, o versículo 4, diz assim: com suas palavras, como se fosse um cajado ferirá a terra, e com o sopro de sua boca matará os ímpios. O versículo 5 diz assim: a retidão será a faixa do seu peito, e fidelidade seu cinturão. O justo fiel, ele é a testemunha fiel e verdadeira, que veio para redimir as nossas vidas. Suas palavras são palavras poderosas, cujo o linguajar profético diz que como se fosse um cajado que fere a terra, o sopro da sua boca matará os ímpios. Esse Jesus que agora abria a entrada de muitos para o reino de Deus, muitos que de fato se arrependeram e depositaram a fé em Cristo Jesus, entram como participantes do reino de Deus. Mas aqueles, à semelhança dos hipócritas que foram repreendidos por João Batista, cujo fogo foi anunciado, o fogo que queimará a palha, o que espera é o fogo consumidor de Deus. E diz a palavra que da sua boca o seu sopro matará os ímpios. E Paulo, quando escreve a respeito da operação do erro, que já operava grandemente nos seus dias e que continua operando ainda mais nos nossos dias, ele falou desse poder extraordinário de Cristo Jesus na manifestação da sua vinda, cujo sopro da sua boca é poderoso para destruir. Escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim Paulo: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Enquanto o Messias Jesus está hoje, braços abertos, convidando o homem pecador ao arrependimento para ser salvo por ele, também é anunciado o juízo de Deus sobre os impenitentes e sobre aqueles que insistem em permanecer numa vida distante de Deus, seguindo o curso de um mundo cuja a influência maligna se alastra, cujo mistério da iniquidade em ação continua, até que surgirá o anticristo. E que eu acredito não está tão longe a nossos dias a revelação desse Nico. Mas quando ele se revelar, quando esse Nico se revelar, também se revelará a vinda do Senhor Jesus, cujo poder do seu sopro destruirá o anticristo e os seus seguidores. Paulo então descreve esse mundo que é marcado por esse mistério da injustiça. É como se fosse uma energia sombria que vai operando, que vai contaminando a sociedade, mas que de alguma forma
sendo contida, ela não tem liberdade para agir, ela está sendo contida de alguma maneira, mostrando que na soberania de Deus o mal ainda é contido, até o momento em que chegará o momento onde Deus julgará todas as coisas, onde o mal será vencido definitivamente. Enquanto isso, nós caminhamos num mundo cuja influência satânica, esse mistério da injustiça ou da impiedade, continua influenciando a muitos. E uma anomia começa a tomar conta da sociedade. Ou seja, há uma relativização das coisas que são verdade, relativização de princípios que são coerentes com a palavra de Deus. É como se os limites fossem corroendo. E nós vemos isso na sociedade que nós vivemos. Os limites vão sendo corroídos. Por quê? Porque há uma ação sombria, há uma ação desse mistério da injustiça operando e influenciando a muitos, que já não se importa mais com os limites, onde o pecado começa a ser encarado como algo normal na vida do homem. E nós olhamos essas coisas acontecer, e nós percebemos essas coisas acontecer. Quem aqui pode dizer que não está percebendo que isso está acontecendo? As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, olhando para a forma que o mundo se encontra hoje, já percebe que tem alguma coisa errada, que algo não está bom. É como se você sentisse uma botija de gás escapando. Você entra no lugar e você sente o cheiro, e você começa a perceber que algo não está certo, algo não está bem, e aquele gás vai escapando e vai envolvendo o ambiente, se espalhando, até que se torna uma condição de explosão. E o mundo caminha para essa destruição. Percebemos o mal, mas o mal tem prazo de validade. Louvado seja o nome do Senhor. O mal não será para sempre. Aquele que hoje influencia o mundo para o mal já tem a sua sentença de derrota, já está derrotado. E aqueles que em Cristo Jesus enxergarem em Cristo Jesus o Messias de Deus e depositar a fé em Cristo Jesus, caminham vitoriosos, cuja alma se descansa numa esperança eterna. Um dia ficaremos livres dos males dessa vida e nos veremos livres dos males para todos sempre. Vivemos um pouco de aflição nesse mundo, mas caminhamos para o gozo eterno, preparado para aqueles que foram redimidos pela maravilhosa graça do Senhor Jesus, que alcançou as nossas vidas. Glorificamos ao Senhor porque entendemos quem Cristo é de fato, não apenas um mestre a ser imitado, como querem alguns, não apenas um mestre que tem princípios e moralidades que o homem deve imitar, mas alguém que não é apenas o mestre, ele é o Verbo que se encarnou, ele é o Filho de Deus, e ele também é o Cordeiro de Deus,
Ele é tudo na vida e Ele é tudo que nós precisamos. Sem Cristo, o homem está perdido. Com Cristo, nós temos tudo que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe por meio dessa palavra. Vamos estar cantando mais um louvor.